Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro das Revelações, capítulo 1, que relata o título do livro, O título do livro, que é Revelação de Jesus Cristo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam ouvir a verdade na Bíblia, na leitura da Bíblia. Eu vou ler para vocês agora o livro das Revelações de Cristo, que é Apocalipse. E o capítulo 1, versículo 1 diz que é o título do livro, Revelações de Jesus Cristo, que ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Então, João é bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando Cristo chama o apóstolo João para que ele escreva esse livro de revelações que se chama Apocalipse, através desse livro que é chamado As Revelações de Cristo, de Jesus Cristo, que se chama Apocalipse, ele chamou João para dar essas revelações de tudo quanto irá acontecer. Muita gente pensa que ainda vai acontecer, mas essa revelação que está escrito aqui, que deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Não foi o próprio Cristo que falou com João, foi um anjo. O anjo foi quem se apresentou para João para dar essas revelações de Jesus Cristo, e João as notificou, escreveu tudo quanto esse anjo falara a respeito dessas revelações de Cristo, que vai acontecer brevemente, o qual testificou da palavra de Deus. É palavra de Deus, deu testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Isso foi João que deu esse testemunho de tudo quanto viu a respeito de Cristo, a respeito daquilo que Deus enviou através de Cristo. Ele viu, ouviu, e ele é testemunha. João é a verdadeira testemunha, não como as testemunhas falsificadas de Jeovano. Não é essas são falsas. Mas João é uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo, que viu, conviveu com ele. Essa é uma verdadeira testemunha. Agora, as testemunhas de Jeovano é falsa, é uma testemunha falsa.
eles não estavam lá, porque mesmo eles se dizendo testemunha de Jeová, não fala a verdade, eles não dão testemunho daquilo que Cristo trouxe, nem daquilo que Cristo falou, né? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo vem e está próximo, né? Isso é o título do assunto que vai ser relatado através dessas visões, através dessas dedicações, dessas declarações que Cristo vai fazer a João. E de início, né, no livro das Revelações, no capítulo 1, isso eu já fiz, né, no capítulo 1, que diz dedicação às 7 igrejas da Ásia. Tem 7 igrejas de Deus na Ásia, 7 igrejas na Ásia. Muita gente diz que Cristo não trouxe igreja. Já vi muitos evangélicos das igrejas de Satanás falarem que Cristo não trouxe igreja alguma, né? Eles não lê Bíblia e o que ensina a eles são cegos guiando outro cego. Isso é a verdade, né? Então, meus amados, o que acontece? Na Ásia tem 7 igrejas de Deus, lá na Ásia. Na Ásia é um país asiático, né? Nessa cidade que eu vou citar na sequência da leitura, tem 7 cidades e cada cidade dessa tem 7 igrejas de Deus, verdadeira, única e verdadeira. Lá também tem 7 pregadores, cada uma igreja dessa tem pregador, né? Nessas igrejas. E Cristo vai falar para João a respeito da dedicação dessas igrejas. E vamos ler agora no livro das Revelações, no capítulo 1, dedicação às 7 igrejas da Ásia. Vamos ler. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, né? Lá no céu, no trono de Deus, onde está o Pai e o Filho, tem 7 espíritos de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? Quando se está se referindo de Cristo, falando de nossos pecados, devemos entender que não é falando conosco, né? Devemos entender isso, que aqui ele não está falando conosco, porque nós não estávamos lá, né? Nós não estávamos lá. Muita gente diz, porque Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Não é verdade. Não é verdade isso, né? Isso é uma interpretação errada. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Não. Cristo morreu pelos pecados daquele povo de antigamente rebelde contra Deus, que era o povo israelitas e as tribos, né? Esse povo era aproximadamente uns 90% que deixou a legião de Deus e foram para a legião do mal. Essas pessoas, Deus mandou Cristo para essas pessoas, para resgatar essas pessoas que se tornaram rebeldes a Deus,
foram atrás da palavra do homem e abandonaram a palavra de Deus. Por isso que Cristo foi enviado. Né? Muitas pessoas não entendem essas coisas, mas vamos lendo a leitura que vocês vão entender. Não só aqui, como nesse versículo, como em tantos outros, né? Como em tantos outros. E João está sendo enviado a essas sete igrejas, né? João está sendo enviado para essas 7 igrejas com revelações que Cristo vai dar a ele, né? Cristo vai dar a João essa revelação dessas 7 igrejas de Deus que está na Ásia, e a gente vai ler no decorrer aqui, mas eu estou enfatizando essas coisas aqui para que vocês entendam melhor, porque muita gente diz: ah, Deus morreu pelo nosso pecado, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso não é tanto verdadeiro assim, porque Cristo não morreu pelos nossos pecados, né? Não, ele morreu pelo pecado do povo israelitas e das tribos rebeldes. Mas veja só, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, né? Cristo é uma fiel testemunha. De quem Cristo é uma fiel testemunha? Do Pai, porque o Pai enviou Cristo com um testemunho para dar dele, né? Devemos entender essas coisas. Quando Cristo foi enviado aqui para a terra, Deus deu um testemunho dele para Cristo, e Cristo falar para nós naquele tempo lá atrás. Não vamos nos colocar essas coisas nos dias de hoje, porque nós não estávamos lá naquele tempo. Foi para o povo daquele tempo. Devemos entender isso quando foi escrito, né? Só que foi catalogado, presta atenção, foi catalogado para que nós lermos essas coisas que passou entre o povo israelitas, as tribos e os gentios daquele tempo, lá atrás. E foi catalogado para que nós lermos o que passou lá atrás e sirva de lição para nós nos dias de hoje. Devemos entender a Bíblia dessa forma. É por isso que muitas igrejas pregam coisas erradas nos dias de hoje. Por isso que muitas igrejas é de Satanás e não de Deus. Por conta disso, né? Por conta disso. Então, eu não quero estar aqui fazendo live para ofender ninguém, não é a minha intenção, nem de estar julgando ninguém, também não é a minha intenção, falando mal e tal e tal e tal. Isso não é a minha intenção. Se vocês estão com esses pensamentos na mente de vocês, desde já eu peço perdão a vocês, né? Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas através da palavra de Deus, as pessoas que estão no erro, elas se enquadram naquilo que Cristo trouxe, né? Ela se enquadra em ser julgada pelos seus erros através da verdade que Cristo trouxe, né? E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, ele é uma fiel testemunha, porque Deus, o Pai, deu um testemunho dele para o Filho, e para o Filho dá para o povo de antigamente e para nós nos dias de hoje, porque está catalogado, né? Foi escrito, o Espírito Santo deu para escrever e os apóstolos escreveram. Por isso que nós lemos esse testemunho de Deus, né? E de Cristo é a fiel testemunha, né, do Pai, o primogênito dos mortos, né? O primeiro que morreu pelo pecado foi Cristo. Quando está escrito aqui o primogênito dos mortos, não é porque ele morreu da carne, não. Porque antes de Cristo já morreu muitas pessoas. Ele não é o primeiro a morrer na carne. Devemos entender isso. Cristo é o primogênito dos mortos em pecados. Em pecados. Cristo é o primogênito dos mortos em pecados e o príncipe dos reis da terra, né?
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está falando de quem? De nós? Não. Do povo lá atrás, porque nós não estávamos lá. Ele tá, quando João está falando aqui, é dos pecados deles lá atrás, né? Que ele libertou, né? Mas para nós ser liberto dos nossos pecados de hoje, o que devemos fazer? Né? Para que nós somos libertados dos nossos pecados de hoje pelo sangue de Cristo, o que é que devemos fazer ainda? Nos arrepender. Se somos pecadores, devemos nos arrepender com sinceridade, com amor puro, né? Se batizar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, porque nas igrejas falsas, esse batismo não serve, né? Obter a lei de Cristo em nosso coração, a sua doutrina e os seus mandamentos, com a fé de Cristo, que é a obediência, né? Isso é nos libertar dos pecados, através desse testemunho que Cristo trouxe de seu Pai, né? E nos fez reino, sacerdote para Deus naquele tempo, né? Seu Pai, a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O livro de Apocalipse, ele está revelando coisas para os dias final, nos últimos dias, no tempo final. Ele está revelando isso, que é para as pessoas de antemão, desde já, possa aceitar a lei de Cristo, possa aceitar a doutrina de Cristo e seus mandamentos, para que não se perca, para que se salve, para que venha ter a vida eterna. Por isso que o livro das revelações vem nos instruir daquilo que vai acontecer muito próximo na hora do último dia. Na hora do último dia. Isso vai servir aos cristãos verdadeiros, os membros da verdadeira igreja, vai observar isso que vai acontecer. Para quê? Porque nós vamos estar com Cristo durante 1000 anos, se eu for achado digno, né? Até lá. Se eu for achado digno, por exemplo, eu sou membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo trouxe, né? Eu estou enfatizando a minha pessoa para que vocês entendam melhor. Eu sou membro da verdadeira igreja única igreja verdadeira que Cristo trouxe, que é a igreja de Deus que seu Pai mandou através dele, que é a sua lei, a sua doutrina e seus mandamentos. Eu me batizei nessa igreja, que é a igreja de Deus, porque eu era pecador. Eu me arrependi de meus pecados, eu ouvi a lei de Cristo, eu ouvi a doutrina de Cristo e seus mandamentos e estou praticando. As guardei em meu coração e estou praticando e ensinando para outros, como vocês aí que estão me ouvindo, né? Agora, o que acontece, meus amados, é o seguinte: devemos ser o quê? Fiel a esse testemunho que Deus nos enviou pelo seu Filho. Devemos ser fiel dentro da verdadeira igreja. E para isso devemos nos arrepender com sinceridade e criar um amor puro e sincero em nossos corações, né? Para que nós sejamos aceitos por Cristo e por Deus, né? E isso é um conjunto de coisas, não é tão simples assim
mesmo tempo é muito simples. Mas a fé que devemos ter em Cristo é um conjunto de coisas. Crer em Cristo, em Deus, ter fé em Cristo, ter fé em Deus, é um conjunto de coisas, não é só falar. Não, se fosse assim, era muito fácil. Mas quando a Bíblia diz assim, devemos ter fé, assim cremos, devemos crer naquilo, devemos crer no Filho, devemos crer no Pai, não é só crer. Devemos ter fé no Filho, devemos ter fé no Pai, não é só ter fé, porque o diabo, ele tem fé, o diabo também ele acredita, porque ele veio de lá do paraíso de Deus, e o diabo era uma pessoa de confiança de Deus, mas se rebelou contra Deus e foi expulso de lá, do paraíso, do mundo habitável de Deus, e veio aqui para esse mundo também que Deus acabara de criar naquele tempo. E até então, até hoje, está pervertendo aquilo de puro que Deus deixou, que são os seres humanos. Né? E os seres humanos, o que é que está fazendo? Pervertendo aquilo de puro que Cristo trouxe. Antigamente, quando Satanás veio para essa terra, ele veio sujar aquilo de limpo que Deus deixou, né? Através do pecado, através do erro, através do engano lá atrás. Quando Deus destrói aquela geração que apodreceu anteriormente, né? Por causa do fruto do bem e do mal, que é as duas legiões, aquele fruto que Eva comeu, é o fruto da legião do bem e da legião do mal. É aquele fruto, quando Satanás disse para Eva, não, pode comer que você não vai morrer, mas você vai ficar sabendo o que é certo e o que é errado. Então, o que é errado é da parte de Satanás e o que é certo é da parte de Deus. Então, são duas legiões implantadas quando Eva come daquele fruto e desobedece a Deus e implanta o primeiro pecado da terra, que é a desobediência a Deus, por ter comido aquele fruto. Eles morreram para Deus espiritualmente. E todo pecador que peca, ele é morto para Deus. Como está escrito aqui, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha do Pai, o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. Cristo morreu primeiro do que todo mundo? Não. Cristo morreu morto para pecado daquele povo que matou ele. O povo que era de Deus. O primeiro dos mortos de pecado foi Cristo. Cristo se fez pecado, né? Cristo se fez pecador com o pecado do povo que era de Deus, que era o povo israelita e as tribos, né? Foi assim que aconteceu. Por isso que está escrito que é o primogênito dos mortos, mas morto em pecado, né? Tem que saber entender esse versículo. Isso é o livro das Revelações, capítulo 1, versículos 5 e 6 e em diante. Mas Cristo é o primogênito dos mortos em pecados. Cristo nunca pecou, mas ele se fez pecador. porque ele se fez pecado? Vocês também não entendem. Quando Cristo fez todo o seu trajeto ordenado para dar a testemunha de Deus, né? Ele se fez. Como é que Cristo Cristo nunca pecou? Presta atenção. Isso é profundo. Deixa o carro passar aí. Deixa o carro passar. O que quer dizer? Quando Cristo é o primogênito dos mortos em pecado, ele não é primeiro do que morreu, não, meu povo. Porque muita gente já morreu antes deles, antes de Cristo, não é?
Ele está morrendo sendo o primeiro morto para pecado, morto para o pecado. Cristo é o primogênito dos mortos em pecado. Como isso? Mas Cristo nunca pecou, Cristo sempre foi santo. Realmente. Mas, meu amado, naquele tempo, pela lei de Moisés, presta atenção, naquele tempo que Cristo veio, segundo a lei de Moisés, o pecador tinha que ser pendurado no madeiro, numa cruz. E presta atenção, não é que Cristo tinha pecado, não. Quem é pendurado no madeiro, amarrado em uma cruz, é quem é pecador. Mas ele não tinha pecado. Ele se fez. Ele está se fazendo como pecador porque vão matar ele numa cruz, sobre o madeiro. A cruz é a maldição. Cruz, os católicos usam muito a cruz. Cruz é maldição, não é benção, como os católicos usam. É muito profundo isso, mas é a verdade. Cruz é maldição. Então Cristo está se fazendo de amaldiçoado, Deus está deixando ele, porque se Deus não quisesse, não deixaria. Vocês sabem que Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Como é que ele iria deixar seu filho ser crucificado em um madeiro, que aquilo ali é para os pecadores? A cruz é para os pecadores, a cruz é maldição, é pecado. Mas ele foi lá, o povo colocaram ele lá, um povo que era de Deus, colocaram ele nessa cruz, fazendo ele maldição, maldito. Maldito, está escrito, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro, que é a cruz de antigamente. Isso era na lei de Moisés. Na lei de Moisés, só quem era crucificado era uma pessoa maldita. Está entendendo? Antigamente, de novo, antigamente só quem era crucificado era uma pessoa maldita, um povo amaldiçoado, cheio de pecado, que não tinha jeito, ele era morto na cruz. Então Cristo se tornou uma pessoa assim, amaldiçoada. Por quem? Cristo foi amaldiçoado. Por Deus? Não. Cristo não foi amaldiçoado. Ele nunca teve pecado. Mas ele foi amaldiçoado pelo povo israelitas, pela tribo de Judá, a mais perversa. Estão entendendo o ponto agora? Né? Esse povo amaldiçoaram Cristo na cruz. Por quê? Porque ele trouxe uma igreja santa, pura, e eles não aceitaram, simplesmente por isso. É por isso que muita gente não entende a verdadeira palavra de Deus, né? Aí ele está se fazendo como pecador, estão colocando ele lá como pecador, e Deus está deixando para que todo olho veja. Naquele tempo ele é o primogênito dos mortos em pecado, né? Por quê? Como é o primogênito o primogênito dos mortos, porque quando ele está morrendo ali como pecador, Jesus Cristo está sendo crucificado pelo seu povo, pelo povo que era seu, né? Cristo está sendo crucificado pelo um povo que era dele, que era o povo israelitas, a tribo de Judá, muito rebelde, que planejou tudo contra ele, né? Dizendo que ele estava blasfemando, que ele era de Satanás. Por isso que botaram ele lá na cruz para matar. Foi o próprio povo que era de Deus que matou ele. E pôs ele lá na cruz como né? Como uma pessoa muito pecadora, muito rebelde a Deus. Né? E ele não tinha pecado nenhum. Né? E né? Ele é o primeiro dos mortos
em pecado, porque os outros morriam, né? Os outros morriam lá, toda aquela trajetória do povo israelita, do povo de antigamente, não surtia efeito não. Aqueles bodes que eram mortos para tirar o pecado do povo israelita, nunca tirou o pecado. O próprio Deus diz que aqueles bodes que eles matavam antigamente, nunca tirou o pecado, nunca. Mas Cristo tira o pecado. De que forma? Quando nós nos arrependemos com sinceridade, né? Vamos continuar, senão eu não vou ler o que interessa aqui. Mas eu acho que deu para você entender. Nos fez reino sacerdote para Deus, seu Pai, e Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aquele que o transpassaram, até as pessoas que mataram Cristo, vai ver Ele na sua glória quando Ele vir nas nuvens. Todo olho verá. Não vai ter esse que não veja Cristo quando Ele vier. Tem igreja por aí que diz: ah, Cristo já veio, Ele não vem mais não, mas virá. Ele vem sim. Todo olho o verá, porque naquele tempo todo olho não viu Cristo não. Viu? Não. Porque Ele veio em espírito, e em espírito nós não vemos assim, né? Para ser transformado em carne, para um povo rebelde, para tentar resgatá-lo, mas não conseguiu. Mataram ele lá na cruz. Mas nesse dia, quando Cristo vier, isso é o livro das revelações, que se chama Apocalipse, tá? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram, até mesmo as pessoas que mataram Cristo vai ver, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o seu Deus, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele vai vir. Agora, Jesus, isso é a introdução do livro, né, das revelações de Cristo. Isso é a introdução. Né? Agora vamos ler no livro das revelações, que é Apocalipse. Toda a revelação de Deus está aqui em Apocalipse. Todas as revelações de Cristo, de Deus, estão aqui em Apocalipse. Porque Apocalipse se chama revelações, né? E toda a revelação está escrita aqui, que o próprio Cristo mandou o apóstolo João escrever. E vamos ver o que é que está dizendo aqui, o que é que João escreveu. Jesus aparece a João na ilha de Pátimos. Jesus aparece a João na ilha de Pátimos. Obrigado aí. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na presença de Jesus, em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá em Pátimos, nessa ilha, pregando, né, o testemunho de Jesus que o Pai tinha dado a ele, para esse povo nesse tempo, né? Deus mandou seu Filho com o testemunho do Pai para dar a esse povo nesse tempo, e escrito ficou para nós, né? E João estava lá na ilha de Pátimo, né, por causa da palavra de Deus. Ele estava pregando aquilo que Jesus tinha deixado, que é a sua lei, a sua doutrina e seus mandamentos. E o que aconteceu? Jesus apareceu a ele. Jesus apareceu a ele, não Jesus carnal, mas espiritual, né? E né, por causa ele estava lá na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o testemunho que Deus deu a ele para o povo naquele tempo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus,
que é a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos, tá? Para deixar claro. Eu fui arrebatado, João está dizendo, quando ele estava lá na ilha, né? Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E houve por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando ele foi arrebatado, ele viu por detrás dele uma voz como de trombeta. Ele está relatando o que se passou com ele, João, quando foi arrebatado. Que dizia: o que vês, escreve num livro. Então, essa voz que ele viu por detrás dele, falando com João, disse para ele: ó, o que você vê, escreve em um livro e envia-o, esse livro, às 7 igrejas de Deus que está na Ásia. Essa voz, quando João foi arrebatado, preste atenção, essa voz, quando João foi arrebatado, que falou por detrás dele, que disse assim: o que você vê, João, escreve em um livro e envia às 7 igrejas de Deus. Aqui não fala igreja de Deus, mas a única igreja verdadeira é a igreja de Deus. Mas o tradutor não coloca nas traduções que tem por aí, que é para não complicar as igrejas falsificadas de Satanás. Por isso que eles não colocam. Mas enviam às 7 igrejas de Deus. Uma que está em Éfeso, outra que está em Esmirna, outra que está em Pérgamo, em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nessas 7 cidades, cada uma cidade dessa tem uma igreja de Deus que Cristo trouxe, que é a sua lei, a sua doutrina e seus mandamentos. Isso é claro. Nessas 7 cidades da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cada cidade dessa tem uma igreja de Deus. E cada uma delas tem um pregador. Nesse já até nos últimos tempos, isso aqui. Cristo já tinha ido para casa, né? Era no tempo do apóstolo João que aconteceu isso, quando ele estava, né, lá na ilha de Pártamo, né? Agora vamos ler a continuação. E ele voltou para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Quando ele olhou para trás para ver quem era que falava com ele, mandando ele escrever o livro para essas 7 igrejas na Ásia, quando ele olhou, ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele não viu ninguém, ele viu 7 candeeiros de ouro. Quando depois da voz que falou com ele, mandando ele escrever no livro, ele olhou para trás e viu 7 candeeiros de ouro. João viu. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. No meio dos 7 candeeiros, tinha um homem, né? No meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros, um era semelhante a filho de homem, né? No meio dos 7 candeeiros, não é esse homem aqui, não é os 7 candeeiros, era no meio dos 7 candeeiros. E no meio dos 7 candeeiros tinha um semelhante a filho de homem. Presta atenção. No meio daqueles 7 candeeiros, quando a pessoa lá falou com João para dizer a ele que escrevesse no livro para as 7 igrejas da Ásia, quando ele olhou, ele não viu ninguém, ele viu 7 candeeiros. E no meio desses 7 candeeiros tinha um candeeiro, né? No meio dos 7 candeeiros, um candeeiro semelhante a homem. Quer dizer que era 8 candeeiros. Tinha 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, né? E no meio dos 7 candeeiros tinha um semelhante a filho de homens. De homem, não de homens, de homem.
vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa pessoa, no meio dos candeeiros, que é um candeeiro também, que parecia com um homem, tinha uma roupa talá cingida à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Isso era esse candeeiro que parecia com um homem que estava no meio dos 7 candeeiros. Estão entendendo, né? E os seus pés, esse candeeiro tinha pés, ele tinha cabeça, tinha olhos que saía fogo, né? Os seus pés semelhante a latão reluzente. Os pés dele era como um latão, tem bronze e tem latão, são quase a mesma cor. Esse metal, o latão e o bronze é quase a mesma cor, tem quase a mesma cor. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, como a voz de muitas águas que aí na Bíblia é povos, né? Muitas águas aqui em Apocalipse são povos, gente, muita gente. Então vou voltar de novo à leitura para que vocês entendam, né? O anjo que mandou João escrever num livro para enviar essas 7 igrejas, uma de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, era para João escrever esse livro para cada uma dessas igrejas de Deus que está nessas cidades. Quando ele olhou para ver quem falava, quem estava dando essa ordem a ele para escrever esse livro, quando ele olha para trás, ele não vê ninguém falando com ele, mas ele vê 7 candeeiros de ouro. João vê 7 candeeiros de ouro. Ele não vê ninguém falando com ele, mas o anjo que estava falando com ele, e quando ele olha para ver, ele só viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros tinha outro candeeiro, semelhante a filho de homem, né? Vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, né? E ele tinha cabeça. Nesse candeeiro que ele viu, tinha aspecto de homem, tinha cabeça, tinha cabelo branco, como lã branca, como a neve, e tinha olho como chama de fogo, né? Os seus pés eram reluzentes como latão que foi refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Muitas águas quer dizer muitos povos, muita gente, que em Apocalipse água é gente, é povos, né? Tinha ele na sua mão, na sua destra, 7 estrelas. Vejam só, João recebeu uma ordem para ele escrever um livro para 7 igrejas na Ásia, como eu falei o nome daquelas 7 cidades, né? Para João escrever um livro para cada uma, com isso aqui, como está dizendo aqui, esse livro. Tinha na sua, era 7, quando ele olhou para trás, ele não viu a pessoa que estava falando com ele, mas viu 7 candeeiros de ouro. No meio desses 7 candeeiros de ouro tinha um semelhante a um homem, né? Semelhante a um homem, vestido com uma roupa talá muito branca como a neve. Tinha olhos, né? Tinha olhos, tinha boca que saía fogo, né? Não. A sua voz era de, não, a voz dele era de muita água, mas os seus olhos tinham chama de fogo. Ele tinha na mão esse candeeiro que estava no meio dos 7 candeeiros, que parecia uma pessoa que tinha esses adeptos que eu falei. Ele tinha na mão 7 estrelas.
e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Desse candeeiro que tinha esses aspectos, saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, né? Quando resplandece na sua força, né? Que resplandece na sua força. Quando ele viu esse candeeiro lá, né? Ele caiu a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então era Deus, né? Era Deus ou Cristo. O que vivo, né? O que vivo era Cristo. O que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele tem 2 chaves: a chave da morte e dos pecados, e a chave daqueles que são enterrados, dos sepulcros, né? Ele tem essas 2 chaves. Porque ele está falando isso para João, que tem essas 2 chaves? Porque quando ele vir, ele vai abrir os sepulcros para aquele que morreu, tanto fora de Deus quanto nele, né? E ele também tem a chave da morte. Morte de quê? Da morte do pecado. Ele também tem essa chave para poder julgar. Vai abrir, né? Ele tem essa chave da morte para fazer viver ou para morrer eternamente. Cristo também tem essa chave. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de suceder. Eis o mistério. Agora ele vai começar, né? Cristo vai começar a explicar para João o que significa os 7 candeeiros. Vai revelar também o significado das 7 estrelas que está no candeeiro, que está na mão do candeeiro, que está no meio dos 7 candeeiros. É bem complicado, né? Deixa eu explicar melhor. Lá no céu, onde João foi, tem um trono. Tem um trono. Não vou falar isso agora não. Vou falar do que está sendo relatado aqui. Quando ele viu esses 7 candeeiros, no meio desses 7 candeeiros tem outro candeeiro que está com um aspecto de homem, que tem cabelo branco, que tem roupa branca, que tem cabelo branco, que sai fogo dos olhos, como é que se diz? Que a voz dele é como de muitas águas, de muita gente, né? De muitos povos e nação. Mas ele mandou escrever isso para 7 igrejas na Ásia. Isso que ele está vendo, né? Esses 7 candeeiros, esse outro que está no meio dos candeeiros, que está com essas 7, né? 7 estrelas, né? E agora ele vai revelar o mistério das 7 estrelas que estava na mão do candeeiro dos 7 candeeiros. Do 8º candeeiro, quer dizer. O que viste na minha destra, na minha mão, e dos 7 candeeiros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, lá de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Esses anjos aqui são de lá, dessas igrejas de Deus. Esses 7 anjos. Os 7 candeeiros que ele viu também de ouro são essas 7 igrejas que estão nessas 7 cidades. Em Éfeso, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e a outra, né? Tudo isso, essas são as 7 igrejas. Esses 7 candeeiros são essas 7 igrejas. As 7 estrelas que está na mão do 8º candeeiro que está no meio dos 7, né? Essas estrelas
são os pregadores dela. São os pregadores. Vamos continuar. São agora o livro das revelações, livro das revelações, capítulo 2, que diz: carta, João vai escrever agora, vai escrever carta às 7 igrejas, essas que eu falei, que são os 7 candeeiros de ouro para os pregadores, que são as estrelas. Não sei se vocês estão entendendo. E João vai escrever para essas 7 igrejas, que é os 7 candeeiros de ouro. E quem vai ler essas cartas que João vai escrever são aquelas estrelas, que são os pregadores de lá, dessas 7 igrejas de Deus que está nessas cidades lá, em Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes e etc. Né? E o anjo vai mandar João escrever para eles, e diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, que é uma daquela estrela que estava no meio do 8º candeeiro, que parecia um homem. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Quem é que está com essas 7 estrelas lá no meio dos 7 candeeiros? É Cristo, né? É Cristo quem está lá no meio desses 7 candeeiros de ouro, com essas 7 estrelas, que é esses pregadores para quem João vai escrever agora nessas cidades. Ele vai escrever a primeira carta para Éfeso, para o pregador da igreja de Deus que está em Éfeso. E Cristo diz: isto diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que é os 7 pregadores, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? Cristo anda no meio dessas 7 igrejas que está na Ásia. Ele que os 7 candeeiros de ouro são as igrejas que estão na Ásia, e Cristo anda no meio delas. Está escrito aqui: conheço as tuas obras. Ele conhece as obras de todas as 7 estrelas, que são os pregadores desses 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. É meio complicado, né? Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolo e não o são, e os achaste mentiroso. Então, na primeira igreja de Deus que está em Éfeso, que é um desses candeeiros de ouro, e esse pregador lá é uma dessa estrela, Cristo está dizendo, revelando para João, que o pregador de lá, ele tem boas obras. Cristo conhece as obras dele, conhece o trabalho, conhece a sua perseverança, sei que não pode suportar coisa mal. Cristo está pondo ele essa prova. E esse pregador lá pôs à prova o que dizem ser apóstolo de Cristo lá, nessa igreja de Deus que está em Éfeso. Cristo pôs à prova, esse pregador de lá, pôs à prova essas pessoas que dizem ser apóstolos, mas não são. E achou eles mentirosos. Cristo está revelando isso. E tens perseverança por amor do meu nome, e ele sofre por causa disso. Esse pregador que está na igreja de Deus de Éfeso, que é uma estrela dessa. Ele tem perseverança por amor do nome, sofre e não desfalece. Tenho, porém, contra ele, Cristo tem uma coisa contra esse pregador da igreja de Deus em Éfeso, dessa estrela de Éfeso, nesse candeeiro de ouro que é a igreja de Deus de Éfeso. Cristo tem uma queixa contra ele. Ele é bom, ele é uma pessoa trabalhadora nas obras de Deus. Cristo está reconhecendo
que ele é perseverante, tudinho, né? Tem amor pelo nome de Cristo, tudo bem, e ele não se enfada, não faz, tem ânimo para pregar lá nessa igreja de Deus que está em Éfeso. Mas Cristo está dizendo que tem uma queixa contra ele. Por quê? Cristo tem contra esse pregador. Por causa do primeiro amor dele, desse pregador lá, ele tinha um amor. E Cristo está dizendo, através dessa, mandando João escrever para levar essa carta em Éfeso, porque Cristo tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ele se separou da mulher. E isso não é permitido dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E isso aconteceu lá na igreja de Deus de Éfeso. Ele se separou do seu primeiro amor. Por isso que Cristo está escrevendo para ele, para esse pregador, que é uma pessoa boa, trabalha direito dentro da igreja, é perseverante, né? É perseverante pelo amor de Cristo, ele, esse pregador aqui. Mas Cristo está desgostoso com ele e está mandando João escrever para ele, porque ele deixou o seu primeiro amor, separou-se da mulher, né? E Cristo manda dizer: lembra-te, pois, de onde caíste. Cristo está dizendo aí: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Ele caiu através deve ter sido algum adultério, né, que cometeu. Alguma mulher se deu para ele e ele, por conta disso, ele se separou do seu primeiro amor. E Cristo está mandando essa carta para esse homem lá na igreja de Deus de Éfeso por causa disso, porque ele se separou da mulher. E Cristo está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Ele tem que se lembrar como foi que ele caiu, porque é que ele deixou a mulher dele. E arrepende-te e pratica as primeiras obras e as não brevemente. Pratica as primeiras obras e se ele não voltar para abandonar essa que ele está com ela e não voltar para a primeira que ele deixou, Cristo está dizendo: se não fizer isso, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, né? Então, se ele continuar do jeito que está e não voltar para a sua esposa, Cristo vai lá nessa igreja e vai expulsar ele de lá, vai tirar ele da igreja. Removerei do seu lugar o seu candeeiro, não onde ele está, que é a igreja. Se não te arrepender, se ele não se arrepender, né? Se ele não se arrepender. Se ele não se arrepender de ter deixado a sua esposa, Cristo mesmo vai lá e vai tirar a igreja dele, ou vai tirar ele da igreja, por causa disso, se ele não se arrepender. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, porque os nicolaítas fazem essas coisas, troca de mulher, né? E Cristo está dizendo: tem, porém, isto que aborreces as obras do nicolaíta, as quais eu também aborreço. Cristo também aborrece. Que tem ouvido, ouça o que diz os Espíritos às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos agora para a segunda carta, que é de Esmirna. Foi agora para Éfeso. Agora Cristo está mandando João escrever para a igreja de Esmirna, igreja de Deus de Esmirna, ao pregador de lá, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último. Ao anjo da igreja, o pregador da igreja de Deus lá, Cristo chama ele de anjo. E ele está dizendo aqui: ao anjo da igreja de Deus em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Está falando aqui de uma ressurreição carnal, porque
ele está falando de homem para homem, né? Por isso que ele foi morto e reviveu, né? Na carne, na carne. Esse é o conhecimento que esse pregador tem de Cristo, né? Que ele morreu, Cristo foi morto para o pecado, né? Espiritualmente, e morto na carne materialmente. Ele está se revelando aqui como morto na carne, né? Não espiritual, mas na carne. Está falando com ele, o que foi morto e reviveu. Está lembrado de mim? Sou eu que estou falando com você, viu? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Cristo está dizendo para ele, mandando escrever dessa forma, para esse pregador aí de Esmirna, né? Que Cristo conhece, ele passa por tribulação, sabe que ele é pobre, mas por ele ser da igreja, ele é uma pessoa rica. E a blasfêmia do que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Isso são pessoas que frequentam essa igreja, e Cristo está dizendo para ele: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia, né? Porque esse povo judeu blasfema contra ele. E a blasfêmia dos que dizem ser judeu e não são, que vai lá para a igreja, né? Porém são sinagoga de Satanás, eles. Não temas o que há de padecer por causa desses judeus que estão indo para lá. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, lá deles, né? Desses membros que estão lá sendo rebelde. Eles são da igreja de Satanás, mas estão dentro da igreja de Deus, né? Em Esmirna. Esse pregador lá, ele passa tribulação, ele é pobre, mas Cristo está dizendo que ele é rico. E esses judeus que vai para lá, para o culto, lá dentro dessa igreja de Esmirna, né? Judeia desse pregador, blasfema dele, né? Blasfema, fala mal, né? Ele se diz judeu, essas pessoas se diz judeus, mas Cristo está dizendo que eles não são. Eles não são judeus. Porém, são de sinagoga de Satanás. Eles são das sinagogas de Satanás e vai para lá para aprender, que é assim que os falsos pastores fazem também nos dias de hoje. Eles aprendem na igreja de Deus e vai pregar para Satanás. Isso são os falsos pastores de hoje, tanto na igreja católica quanto nas evangélicas. Eles vêm para a igreja de Deus, né? Aprende nela e vai pregar para Satanás. Cria suas falsas igrejas, burla como deve mudar a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e seus mandamentos. Isso é a igreja de Deus, única e verdadeira. Mas os pastores falsificados de hoje, de Satanás, seja católico, seja evangélico, eles estão aprendendo aonde? Dentro da verdadeira igreja que Cristo trouxe, que é a lei, a doutrina e os mandamentos. Eles aprendem lá e vai pregar para Satanás, né? Criando as suas igrejas falsas. Isso é verdadeiro, não é mentira. É verdadeiro, né? Não é mentira. E aí, né? Esse pregador, ele é pobre, passa tribulação, e esses judeus que não são judeus, vai lá para a igreja, eles são das sinagogas de Satanás e vão lá atormentar esse pregador. E Cristo está dizendo para ele: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós deles, né, na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Cristo está dizendo para ele que vai ter mais tribulações lá para ele passar, mas ele deve aguentar firme, né? Esse pregador daí de Esmirna, ele deve aguentar essa tribulação desses 10 dias. Vai ter uma tribulação lá, nessa igreja de Deus lá em Esmirna,
E ele está dizendo, ser fiel até a morte. Se ele for fiel a Cristo até a morte, ele ganhará a coroa da vida, ele não morrerá. Ele morrerá carnalmente, mas espiritualmente não morrerá. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito das igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dado da segunda morte, né? Que a primeira morte é a material, a segunda é espiritual. Ou a primeira é espiritual e a segunda é material, né? Agora a terceira carta a Pérgamo. Terceira carta a Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto de aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Você viu lá na leitura, né? Que aquele candeeiro que estava no meio dos 7 candeeiros, que tinha na mão dele 7 estrelas, que é esses 7 pregadores de que ele está falando aí, que tinha uma espada de 2 gumes, lembra disso? Tudo isso é Cristo. Sei onde habita, está falando para esse pregador aqui de Pérgamo. Cristo está mandando escrever para ele: ó, eu sei onde tu está morando, eu sei onde tu habita, que é onde está o trono de Satanás. Quer dizer, ele está dentro da igreja de Deus, mas está habitando dentro por Satanás. Mas retens o meu nome. Isso é muito, acontece nos dias de hoje, né? Ele retém o nome de Deus para ele, né? Os pregadores de hoje fazem isso. Pega o nome de Deus para ele, para tornar refém, né? Pega o nome de Deus, a palavra, para tornar refém de Satanás. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Esse pregador que está habitando, né, onde tem o trono de Satanás, ele tem o nome de Cristo, ele não nega, ele tem a fé, ele até obedece, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Ele também segue, mesmo no dia dessa Antipas aí, ele tá, né? Mesmo nesse dia ele tá seguindo. E o qual foi morto entre vós, esse Antipas, né? Onde Satanás habita. Onde ele tá, esse pregador tá, onde Satanás habita, essa pessoa, ele tá retendo o nome de Cristo, não nega a fé de Cristo, mas nos dias de Antipas, quando ele morreu, né, quando ele foi morto, onde está, ele foi a fiel testemunha, essa pessoa. Minha fiel testemunha, Antipas era uma testemunha, mas ele foi morto, né, lá onde habita Satanás, esse Antipas, né? O qual foi morto entre vós, entre esse pregador aí, onde Satanás habita, onde ele vai lá, onde ele está morando lá onde Satanás habita. Ele conhece Cristo, prega Cristo, não nega a fé dele, não. Esse pregador aqui de coisa, de Pérgamo, ele faz isso, mas está sendo de Satanás, né? Entretanto, alguma coisa tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Então, esse pregador, ele está acolhendo as pessoas de Satanás lá, mas trazendo a doutrina de Balaão com a ensinando lá. Ele está deixando essas pessoas fazer isso dentro da igreja lá. Por isso que Cristo está assim com ele, porque ele está fazendo isso. O outro, o primeiro, foi porque deixou a mulher. E esse é porque está deixando esse povo ir pregar a coisa do diabo lá, para os irmãos, né? Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tem aí dentro da igreja os que seguem doutrina de Balaão. Cristo está revelando que lá dentro da igreja de Deus, dessa cidade aí, tem gente que segue doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque
lançando tropeço diante dos filhos de Israel, antigamente, né? Introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostitui. Antigamente era assim. Antigamente, antes de Cristo, as igrejas eram de ídolos, de estátua, de escultura. Depois de Cristo também seguiu essa mesma regra, até os dias de hoje, né? Ela é a maior até hoje, né? Ela é a maior satânica desde antes de Cristo até os dias de hoje, que é a católica, a mais satânica de todas as igrejas. Não é que as evangélicas também não sejam de Satanás, com os seus pregadores também são de Satanás, mas a católica é a maior de todas, é o carro-chefe, é onde Satanás vai, quando no último dia lá, ele vai fazer a sua revolução, porque tem a sua cidade, que é o Vaticano, né? Onde tem o seu regente lá, o seu anjo, que se chama de Papa, né? Esse é o assessor de Satanás na terra, é o Papa, né? Para enganar as pessoas, né? Para manter escravo as pessoas. E ele é quem dá as ordens para os padres mentir por aí. Se o padre sair contra aquilo que ele manda, será expulso, né? Não é verdade? É verdade. Então, Cristo sabe onde essa pessoa habita, no trono de Satanás, e essa fiel testemunha de Cristo, Antipas, foi morto lá, dentro né, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas têm contra ti, porque tem sido deixando essas pessoas dentro da igreja, né? Doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzidos, né? Até introduzindo a comer coisas sacrificadas aos ídolos e prostituição. Então isso é grave. Esse é grave lá, esse pregador é gravíssimo. Assim tem também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. E Cristo está dizendo para ele: arrepende-te, não deixa fazer essas coisas, arrepende e prega a verdadeira igreja que é para ser pregada. Pois ou senão virei a ti em breve e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Então, essa espada de 2 gumes, que tinha esse candeeiro lá no meio dos 7 candeeiros, que é Cristo, que tem uma espada de 2 gumes, é a palavra de Deus, que tem 2 gumes, um para matar para o pecado e outro para matar os pecadores, condenar, e outra para salvar. Um gume é de um lado e um gume é do outro. Tem que entender isso. Essa espada de 2 gumes que sai da boca dele, né? Uma é para salvação e outra é para salvação. São as 2 palavras de Deus, né? Que ele está ensinando a sair do pecado, porque se não sair morre, ensinando para morrer para o pecado, para se salvar, né? Essa espada sai da boca dele. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Quem vencer, darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele o que o recebe. Agora temos a quarta carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, né, que é aquele candeeiro que João viu lá no meio dos 7 candeeiros, e os pés semelhante a latão reluzente. Ele está explicando quem era, né? O próprio Cristo revelando para João, quando João olhou para trás, que viu 7 candeeiros, que é as igrejas, que é essas igrejas aqui, e no meio do candeeiro, esse candeeiro com um aspecto de ombro, que fala fogo, que tem espada, que tem tudo, que tem pelazão, latão, a cada uma igreja ele está explicando como ele é, né? Nessa aqui de Tiatira, ele está dizendo, o anjo diz:
Filho de Deus, que tem os olhos que tem chama de fogo, né? Os pés semelhantes a latão reluzente. Não é isso que está escrito, né? Naquele candeeiro, é. Conheço as tuas obras e o teu amor. É uma pessoa boa. Cristo está revelando que ele é uma pessoa de boas obras e tem amor, tem fé. O teu serviço e a tua presença, sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então esse pregador aí dessa igreja de Tiatira, ele é um bom pregador, ele está indo corretamente dentro da lei de Cristo, da doutrina e de seus mandamentos. Isso é o que Cristo está revelando, que ele é e as últimas obras deles que ele está fazendo, né, é mais numerosa do que as primeiras. Então ele é um ótimo pregador, ele está convertendo muitas pessoas e vai converter dentro dessa igreja de Deus em Tiatira. Mas Cristo tem coisas contra ele, apesar de ele ser bom, de pregar bem, de estar convertendo pessoas, né? Cristo tem coisas contra ele, vamos ler, né? Aí se pega. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezebel. Esse pregador dentro da igreja de Deus em Tiatira, ele está tolerando Jezebel lá, que se diz profetiza. Ela ensina a seduzir os membros da igreja a se prostituírem, né? E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então Cristo, ele, apesar desse pregador da igreja de Deus em Tiatira ser uma pessoa maravilhosa, amorosa, né, perseverante, as obras dele vai ser, Cristo está dizendo que vai ser mais numerosa do que as primeiras obras boas, né, a Deus, né, e ao povo. Mas Cristo está contra ele porque ele está aceitando essa Jezebel lá na igreja, e ela se dizendo que ela não é profetisa coisa alguma, ela está se dizendo que é profetisa e está ensinando a seduzir os membros lá da igreja a se prostituir e a comer coisas santificadas às estátuas, aos deuses, aos ídolos daquele tempo. Isso já depois de Cristo, né? Que antes de Cristo nem se fala. Isso já acontecia há muito tempo. Depois de Cristo, depois que eles começaram a ouvir a palavra de Deus, é que eles estão se introduzindo dentro da igreja de Deus e querendo perverter a verdade que Deus mandou através de seu filho, né? Como aqui, né? Essa Jezebel está indo para dentro da igreja de Deus e esse pregador lá está deixando ela entrar e fazer essas coisas. Então Cristo está dizendo a ele que está contra ele por causa disso, que ele está deixando Jezebel ir para lá, profetizar mentira, né? Ensinar e também prostituir os irmãos e fazer eles comer coisa sacrificada aos ídolos. Cristo não está gostando disso. Mas Cristo está dizendo, ó, vou lhe dar um tempo, né? E dá-lhe um tempo para que se arrependa. Ele está dizendo a todos eles, a todos esses pregadores dessas 7 igrejas, para eles se arrependerem dessas práticas que estão deixando acontecer dentro da igreja de Deus. E ele está dizendo, se arrepende, e ela não quer arrepender-se, está mandando ele falar isso para ela se arrepender, para deixar essas práticas e seguir o verdadeiro Deus. E diz, e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Cristo está dando tempo para Jezebel se arrepender da sua prostituição, do seu erro. Eis que lanço num leito de dores, né? Vai lançar ela num leito de dores, numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela. Então os membros que estão acreditando nela, na profetização dela, que está se prostituindo com ela dentro da igreja de Deus lá de Tiatira, vai acontecer, Cristo vai lançar eles num leito de dores, vão fazer com que eles adoeçam, né? Vão ter grandes tribulações, os que cometem adultério com ela, os que estão acreditando nela e não na doutrina de Cristo, na lei de Cristo, nem nos seus mandamentos
que esse servo está pregando lá. O povo dentro da igreja não estão crendo na lei de Cristo, na doutrina, nem nos seus mandamentos. Eles estão dando ouvido a Jezebel, que está ensinando prostituição e eles comer coisa sacrificada a ídolos, já nesse tempo aí. E Cristo está dizendo que vai mandar eles para um leito de dor, vai fazer eles adoecer, vai fazer eles passar numa grande tribulação, né? Essas pessoas, porque estão cometendo adultério, estão se prostituindo, se ele não se arrepender das obras delas. Voltar para Cristo, deixar Satanás e voltar para Cristo. Ele está dizendo isso. Farei de morte seus filhos, até os filhos dessas pessoas, Cristo vai fazer eles, né, morrer. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações e darei cada um de vós segundo as suas obras. Cristo vai castigar essas pessoas que estão dentro da igreja de Deus. Isso foi depois de Cristo. Isso aqui, essa revelação aqui é para depois de Cristo, para esse povo que estão lá. Porque depois de Cristo, o povo começaram a entrar dentro da verdadeira igreja, como está aqui escrito, e fazendo coisas contrárias a... O povo aprendeu, mas estão seguindo outras pessoas, como Jezebel aqui, né? E Cristo vai meter a sola nele, vai castigá-lo, vai botar no leito de dor, vai dar tribulação. As pessoas que estão dentro da igreja de Deus, mas está fazendo, indo nas cabeças de outras pessoas, como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje é assim também. Nos dias de hoje, o povo vem para dentro da igreja verdadeira, porque o povo pensa que a igreja é quatro paredes. Não, a igreja de Deus, verdadeira e única, é a lei de Cristo, a nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos, que o Pai mandou através de Cristo para nós. Isso é a verdadeira igreja. Mas as pessoas de Satanás vêm para dentro da igreja, que é isso que eu falei, quer ver a lei de Cristo, ver a sua doutrina e seus mandamentos, para quê? Para fazer essas coisas que está aqui, ensinar tudo errado. Pessoas de Satanás cria falsa igreja, né? Criam falsas igrejas. Eles vêm, né? Eu estou aqui lendo a igreja, que é a igreja de Deus. Eles também lêem a igreja de Deus, mas faz tudo o contrário por questão de Satanás. Assim são essas pessoas aqui que estão dentro da igreja de Deus também. Já depois de Cristo para cá. Depois de Cristo para cá até os dias de hoje. Digo-vos, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, dentro da igreja de Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem a chamada profundeza de Satanás, que outra carga vos não porei. Então essas pessoas que tem lá, a única carga, a carga é a lei de Cristo. Está lá em Gálatas. Levarei as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. E ele está revelando aqui: digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, na igreja de Deus em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas, não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra vez carga não vos dou. Então, quem tem essa carga já dada através da lei de Cristo, da sua doutrina e de seus mandamentos, ele não tem outro ensinamento para dar além desse. Ele está dizendo aqui: não vos porei outra carga. Você tem que seguir essa. Mas o que tendes, retende até que eu venha, né? Então, quem tem a lei de Cristo, a sua doutrina e os seus mandamentos verdadeiros, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, é para reter até o dia que ele vai vir. Ele vai vir no milênio. Cristo vai vir no milênio para todo aquele
aquele que está com ele governar até o último dia. Né? Governar até o último dia para ver se todos se salvam, porque esse é o propósito de Deus. Para ver se nesse tempo todos se salvam, todos aceitam Cristo. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Então Cristo vai vir com 1.000 anos, dentro de 1.000 anos, e todos aqueles que estão inscritos, são de Cristo, vai ensinar junto com ele até o último dia, para que ninguém se perca. Não é que, né, Satanás já está certo a sua perdição. Isso aí não resta dúvida. Mas os seres humanos, Deus quer que todos eles sejam salvos. É por isso que Cristo vai vir, né? Para essas pessoas que estão seguindo a Satanás, ver se arrepende. Cristo vai ensinar novamente, vai trazer a sua doutrina, sua lei, seus mandamentos para esse povo novamente nos 1.000 anos. Apesar porque eles não estão acreditando nas escrituras, né? Eles não querem acreditar no que está escrito. Então o próprio Cristo vai dar essa mesma coisa novamente, até o último dia, né? Vai ter tribulação, vai ter muita coisa, o céu vai derreter, todo mundo vai ver, né? Mas o que tem recebido, que é a igreja, né, retém até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Cristo vai dar autoridade lá no último dia. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que diz os Espíritos às igrejas. Então, eu li até a quarta aqui, né? No capítulo 2 de... Bem, meus amados, eu vou dar uma paradinha por aqui. Voltarei com o próximo vídeo e vou ler a quinta carta à igreja de Sardes. Eu li a de Tiatira, eu li a de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Aí a quinta aqui é Sardes. Isso é o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade, né? Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? E tenho dito,